A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo Atos dos Apóstolos, né? Agora a gente está lendo sobre Paulo proclamando o Evangelho e agora ele está em Corinto, no capítulo 18. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor em toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos ouviria, mas se a questão é de palavras, de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo precioso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor,
conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acácia, o animaram os irmãos e escreveram os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Que maravilha, né? Ali os apóstolos do Senhor se reunindo e encontrando mais servos do Senhor, né? Atos, né, é um livro que não tem muito o que explicar, afinal de contas aqui, como o nome diz, são os Atos dos Apóstolos, né? Era o que cada um fazia ali. A missão de cada um era proclamar o nome do Senhor, né? Era testificar o nome de Jesus Cristo. Como a gente pode ver, muitos foram perseguidos. E isso acontecerá novamente, né? Está previsto isso acontecerá novamente. Já acontece, infelizmente, já acontece em alguns países, né? Se você pesquisar aí, colocar no Google onde é difícil seguir a Jesus Cristo, você verá que tem ranking, inclusive, para isso, né? Tem a liderança ali, em primeiro lugar, acho que até 2021, estava o Afeganistão, que era o lugar mais difícil para seguir a Jesus Cristo. Esses lugares normalmente matam as pessoas que seguem a Jesus Cristo, né? Eu vi um relato, não sei se realmente é verdadeiro, embora me pareça que seja, que no Canadá as pessoas normalmente, para ofender as outras, normalmente os cristãos, né, quando eles querem ofender, eles usam de palavras cristãs como ofensa, né? Ah, lá vai o crente, né? Lá vai o cristão. Eu falei crente porque eu sou evangélica, mas eu estou falando em cristão em geral, né? Não estou falando de uma religião específica, até mesmo porque religião quem inventou foi o homem. Lembrando que eu não prego placa de igreja aqui, tá, gente? Eu estou falando pura e simplesmente a palavra do Senhor, tá? Então eles usam lá vai o santo, tudo referente a Cristo, achando que é uma ofensa, né? Quando se fala sobre algum tipo de espiritualidade, né? Vamos dizer assim, de religiosidade, achando que isso é uma ofensa. Eles xingam, vamos dizer assim, com essas palavras cristãs em tom de ofensa, né? Para nós, obviamente, não é ofensivo, mas para eles têm isso como ofensa. Para você ver o quão baixo é para eles uma pessoa que segue a Jesus Cristo, né? Então, infelizmente, tem lugares em que pessoas são mortas por seguir a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo diz, aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder por amor de mim, salvá-la-á. E o que ele quer dizer com isso? Lembre-se que esse mundo aqui, ele pertence ao Satanás, né? Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, Satanás levou Jesus Cristo para ser tentado no deserto. Aliás, o próprio Deus levou Jesus Cristo para o deserto para que ele fosse tentado pelo Satanás, né? Para comprovar realmente que Jesus Cristo estava ali para adorar o nome do Senhor, para louvar e santificar o nome do Senhor Deus. Então ele foi tentado pelo próprio Satanás. Quando ele foi tentado, o próprio Satanás disse a ele, esse mundo me foi dado. Ou seja, esse mundo aqui, ele realmente pertence ao Satanás. Então é por isso que para nós cristãos as coisas são mais difíceis aqui. As coisas que eu digo, as coisas terrenas, como você ter um bom emprego, uma boa carreira. Estou falando financeiramente, por exemplo. Nós que sempre andamos certo, de repente há um deslize, porque pode acontecer, afinal de contas, errar é humano e a gente é pego nisso. Por quê? Exatamente por isso, porque ele quer que a gente passe vergonha,
né? Ele quer que os filhos de Deus passem vergonha. Então, coisas tipo assim, não que você faça proposital, mas tipo assim, porque como filho de Deus, a gente procura sempre fazer tudo corretamente, pagar impostos, pagar tudo direitinho, não dever nada para ninguém. A gente procura fazer tudo o mais correto possível, não mentir e tal, mas de repente acontece de você sair de casa sem habilitação, por exemplo, embora hoje em dia tudo é online, tem até no celular, mas nem todo mundo sabe mexer nisso. De repente, aí o que acontece? Nesse exato momento, nesse exato dia que você está sem habilitação, você é parado numa blitz. Por quê? Se você nunca foi parado numa blitz? Porque o demônio ele quer realmente te humilhar, porque você é um servo de Deus, entendeu? Então essas coisas acontecem exatamente por isso, porque esse mundo pertence ao demônio. Então não pense que quando você serve a Deus, Deus te castiga por alguma coisa que você fez no passado, que não sei o que. Não, é o demônio que está te tentando para te tirar da presença do Senhor. Ele quer que você saia da presença do Senhor. Ele quer que você pense assim, que Deus está te castigando. Ele quer que você pense que Deus está te punindo por algo. Agora, pode acontecer também de Deus colocar uma prova no seu caminho. Se ele achar que você está meio para lá, meio para cá, ele falar, não, eu vou colocar uma prova para ver se essa pessoa realmente está de coração completo, em espírito e em verdade, me seguindo mesmo. Então eu vou colocar uma prova na vida dele. E assim essa prova você vai ter que superar, ele vai estar ali com a mão estendida, mas você sozinho tem que superar essa prova para provar ao Senhor que você realmente está o seguindo, né? Que você está testemunhando a favor dele. Mas Deus não castiga seus filhos. Agora, toda ação tem uma reação, né? Todo erro tem sua punição, tenha isso em mente. Não é porque você é filho do Senhor que tudo lhe será perdoado sem punição, não. Se você errou, você tem que pagar pelo seu erro. Você será perdoado pelo Pai, sim, que Ele mandou Jesus Cristo para nos redimir do pecado. Você se arrepende do seu pecado, mas se você tem a oportunidade de corrigir o seu erro, você tem que corrigir, porque se você não corrigir o seu erro, se você tem a oportunidade, porque eu sou filha do Senhor, aconteceu alguma coisa, eu discuti, no calor da discussão, eu feri alguém. Não, me arrependi, feri alguém, pedi, nossa, me perdoe, Senhor, foi num momento de loucura, num momento de coisa, errei, realmente, Deus me perdoa. Mas antes eu tenho que ir àquela pessoa, pedir perdão para aquela pessoa a quem eu feri e ajudá-la, né? Ajudá-la a se cuidar. Pois um ferimento, dependendo do ferimento, a pessoa vai precisar de muita ajuda, né? Ajuda com medicação, ajuda com médicos, ajuda em casa, porque pode ser que fique alguns dias sem trabalhar e de repente essa pessoa é autônoma, então a gente tem que refletir. Por isso que Deus diz, né? Temperança, ou seja, você tem que ter equilíbrio. Exatamente, Deus fala para você não ser ansioso. Você tem que pensar bem antes de fazer as coisas, porque Deus diz que a palavra tem força, né? Afinal de contas, ele é o próprio exemplo disso, né? O mundo era sem forma e vazio e ele disse, haja luz e houve luz, né? Somente com a palavra. Então, realmente, a palavra tem poder. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de falar as coisas e, principalmente, antes de fazer. Exatamente por isso, para não correr o risco de você ter que de você ter que corrigir esse erro depois, acabar errando e ter que corrigir esse erro depois e ser difícil de corrigir esse erro, porque de repente essa pessoa é uma pessoa muito próxima e com isso ela se magoou demais. Para você tirar essa mágoa do coração dela é muito difícil. E lembre-se que essa mágoa do coração dela vai te afetar. Então tome cuidado nas suas atitudes, nas suas palavras, meça bem o que você vai dizer e o que você vai fazer.
Se tá nervoso, se tá magoado, não fale, não converse, tá? Se afaste, pega um tempinho para você, se a pessoa vier conversar com você, não fala, ó, no momento não consigo conversar no momento, eu preciso de um tempo para mim, dá licença. E pega um tempo para você, para que acalme os ânimos, para daí então continuar a conversa. E a gente continua aqui, Paulo em Éfeso, no capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que o povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecem e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos caíam. É daí que a gente vê, né, que hoje muitos pastores abençoam, né, pede para levar uma peça de roupa e tal. É daqui que vem essa ideia, né, de que uma peça de roupa ali já é o suficiente para levar a unção do Espírito Santo, né, para levar a cura. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Uma coisa muito importante aqui, gente. Quando você vê uma pessoa que está com o espírito imundo, não dê conversas, né? Na hora você chama Deus ali para que ele faça a vontade dele ali, para que através de você, que você seja apenas o vaso ali, né? Que você seja apenas o vaso ali para que possa expulsar aquele demônio ali, mas não lhe dê conversas. Nós não temos capacidade para conversar com demônios. Lembre-se sempre disso, nós não temos essa força, essa capacidade. Se nós formos conversar com o demônio, ele nos arrasa, porque a gente não tem essa capacidade. Só quem pode realmente conversar com o demônio é Jesus Cristo. Lembre-se, né, quando o rapaz endemoniado lá, que era uma legião que acabou indo para os porcos, né? Jesus Cristo perguntou quem é. Então, Jesus Cristo ele pode conversar, ele tem essa força, afinal de contas ele é filho unigênito de Deus, né? O Espírito Santo pode sim conversar com demônios, nós não. Então, se nós nos depararmos com alguém endemoniado,
Na hora a gente tem que repreender esse demônio, chamar por Deus, repreender esse demônio e expulsá-lo em nome de Jesus. Tá? E é o nome de Jesus Cristo, Filho do nosso Senhor. Na hora, não pense duas vezes, tenha fé firme e forte, clame por Deus e chame. Se você achar que não está, não está apto a isso, chame por um irmão, um pastor, alguém que estiver por perto para lhe ajudar. Mas não tente conversar com o demônio, que é a pior coisa que você pode fazer nesse momento. E a gente continua no versículo 17. E foi isto notórios a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como gregos. Assim caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que este se faz com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e a maioria deles não sabia por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os, os judeus, para diante. Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros, e se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até concorremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Ali o demônio
já tinha montado o circo ali todo, né? Como ele viu que o nome do Senhor estava engrandecendo ali na cidade, né? Estava prevalecendo o nome do Senhor, as pessoas estavam se convertendo ao nome do Senhor, onde ele era o maioral, né? Ele se usava de codinome Diana, uma deusa, né? Que a gente sabe que não existe. Então, o que que ele fez? Ele tocou onde mais dói, né? Nesse povo, que é o bolso. Ele tocou, mostrou para as pessoas lá, os artífices, né? Ou seja, os artesãos, né? Mostrou para ele, falou, poxa, ó, se esse pessoal continuar falando desse Deus verdadeiro aí o teu bolso vai parar de cair, o dinheirinho aí que o povo, acreditando nele, vai ver que realmente não existe outros deuses e vai parar de comprar essas esculturas, né? Porque afinal de contas, o Deus vivo não existe imagem de escultura que se assemelhe a ele, né? Porque nós que somos semelhantes a ele. Então o demônio cutucou ali e eles acabaram caindo nessa tentação e onde houve a confusão. E ali, infelizmente, muitos se debandaram para o lado deles ali, né? Muitos acabaram deixando de crer no nome do Senhor. Mas aí amanhã a gente continua aqui o evangelho na Macedônia e na Grécia. Veja que Paulo, com tudo o que acontecia, ele não desistia, né? Ele ali, Deus sempre nos ensinou, né? Deixa a palavra do Senhor, dê a palavra do Senhor. Se for aceita, bem, se não for aceita, né? Sacode os pés, deixa a poeira e se vá, né? Então, foi o que Paulo fez, né? Então, ele saiu dali e continuou sua missão. E a gente vai continuar a nossa, né? Não pode deixar se abalar por nada, tem que permanecer firme no Senhor, porque o demônio, o que ele quer fazer é tirar a nossa fé. E isso a gente não pode deixar ele fazer nunca, porque é a nossa fé que nos permanece ligadas ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque onde ela mais necessite de Ti, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Abre os olhos espirituais dela, Pai, para que ela enxergue o caminho que deve trilhar, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em seu espírito, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Traga para o teu caminho, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, por favor, nos proteja de todo mal e nos capacite cada vez mais, Senhor, para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.